você com certeza já ouviu as seguintes frases: "Ah, tem que colocar alguma coisa no leite para ele beber, um chocolate ou então uma farinha. Ah, maracujá, vai oferecer maracujá para essa criança, ele vai estranhar muito, é muito azedo. Então, ah, essa fruta tá muito sem graça, precisa de um açuquinha para ficar mais saborosa, né? Ou então, e na festinha de criança, ele vai comer o quê? Ainda tem mais. Meu Deus, meu sonho é ver essa criança comendo um brigadeiro. Meu sonho é essa criança ver essa criança chupando uma bala. E ainda tem aqueles tios, primos, avós, enfim, aqueles familiares que acham a coisa mais linda do mundo ofertar uma balinha, um bombom para aquela criança. Só que se você segue aqui o meu canal e já me viu falando, você com certeza sabe que a gente não deve oferecer açúcar para crianças menores de 2 anos. E depois dos 2 anos, esse consumo deve ser moderado e esporádico. Mas eu sei que o principal desafio da alimentação infantil é lidar com os palpites e com as opiniões alheias que nem sempre você pede, mas sempre chegam gratuitamente, não é mesmo? Então vem comigo que eu vou te explicar para você se munir de informação por que não oferecer açúcar antes dos 2 anos da criança. Primeiro de tudo é que o açúcar branco, ele é uma caloria vazia. Ele não tem acréscimo de nutriente nenhum. Isso mesmo. O açúcar ele não traz valor nutricional no sentido de nutrientes para a criança. Quando a criança mais para frente, após os 2 anos, começar a consumir o açúcar, o ideal é que consuma açúcar mascavo ou demerara, porque eles não passam por processo de refinamento e assim vão ter um pouco mais de nutrientes para agregar naquela criança, na alimentação daquela criança. Claro que a gente também não pode, depois que fazer a oferta do açúcar, deliberar esse açúcar, né? Liberar de uma vez esse açúcar e fazer com que a criança tenha o paladar viciado. Não é isso que a gente quer, mas um consumo esporádico. Segundo motivo é que a partir do momento que a gente oferta esse açúcar precocemente às crianças, antes dos 2 anos de idade, nós vamos estimular o paladar daquela criança a ter a preferência pelo sabor doce. E vejam só, o paladar nosso, né, o nosso paladar, ele tem uma preferência natural, uma índole natural, digamos assim, a preferir o sabor doce. Na nossa própria papila gustativa, o sabor doce ele fica aqui, na ponta da língua. Então, isso faz com que os outros sabores que ficam mais atrás, como o amargo, a astringente, né, e o azedo, eles não sejam tão facilmente identificados. Logo, quando a língua, a papila gustativa, entra em contato com esse sabor mais adocicado, ele tende a desenvolver uma preferência. E o açúcar, né, o sabor doce, ele acaba viciando. E com isso a criança vai desenvolvendo uma seletividade, uma preferência que tende a ficar querendo só os alimentos com aquela característica. Então, a partir do momento que você oferecer um morango, por exemplo, um kiwi, um suco de laranja, ela não vai querer se não for com um açúcar, mel, ou então com leite condensado, por exemplo, que são artifícios, né, que algumas pessoas usam. Só que a gente tem que lembrar que a criança ela é uma página em branco e quem está escrevendo a história dela somos nós. E para isso a gente é quem dita os caminhos, os rumos que essa criança pode seguir. Por isso que é muito importante que a gente escreva muito bem, né? Escolha as letras que vão compor, que vão escrever esses capítulos, essa história dessa criança. E é primordial que a gente faça boas escolhas acerca da alimentação. Um outro motivo é que já os estudos já mostram que o consumo precoce do açúcar aumenta as chances de obesidade, diabetes e até hipertensão nas crianças. Isso a nível de primeira infância, né? Isso antes, às vezes, até da adolescência. E a gente não pode considerar como normal crianças obesas, crianças com diabetes, crianças com colesterol elevado, crianças com pressão arterial elevada. Isso não pode ser normal, isso não é normal. Nem para seres adultos, quem dera para as crianças. Então a gente precisa tomar esses cuidados também. Um outro ponto é que ali por volta de 1 ano e meio, né, 1 ano e 6 meses até os 3 anos de idade, a criança passa pelo processo que nós chamamos de mini adolescência.
E essa mini adolescência, ela é caracterizada como uma fase que a criança fica mais birrenta, ela fica mais irritada, ela tende a perder o foco em algumas coisas, ela pode ficar mais seletiva, e essa seletividade vem porque ela começa a explorar o mundo, né? Ela começa a abrir o olhar para outras coisas além do seu campo de visão, digamos assim. Então ela começa a ter mais interesse no brinquedo, ela começa a ter mais interesse no amiguinho da escola, ela quer brincar, ela quer explorar aquela sala de aula nova, que ela entrou naquele colégio e é tudo novo para ela. Então, faz parte dessa fase da idade também uma seletividade alimentar. Se a gente reforça, se nós reforçamos as preferências, né? E se a gente também oferta sempre alimentos com característica adocicada para essa criança, ela vai entrar sim nesse processo de seletividade, sendo reforçado, e vai virar um ciclo vicioso onde a criança só quer comer alimentos com essa característica adocicada e vai recusar tudo aquilo que não tem essa característica presente. Um outro ponto, né, combatendo o que as pessoas falam de tipo, mas e na festinha de criança, ela vai querer o quê? Eu garanto a você que na festinha de criança, a criança só quer brincar. O bebê só quer brincar. Ele tem curiosidade para explorar o ambiente, então ele quer ver os brinquedos. Festa de criança sempre tem aqueles animadores, tem muita cor, balão, então coisas que atraem a criança. Ela não vai sentir falta de um brigadeiro, por exemplo, ela não vai sentir curiosidade de provar a fatia de bolo, né? Então, são questões que a gente precisa trabalhar na nossa mente, que é uma mente que já conhece o sabor doce e por isso acha ele necessário. Mas na cabecinha daquela criança, daquele indivíduo pequenininho que não conhece esse sabor adocicado, para ele é indiferente, porque ele não vai sentir falta daquilo que ele não conhece. E digo mais, pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação é de ser após os 2 anos, mas eu sempre deixo, né, os meus pais, os pais dos meus pacientes muito à vontade para retardar o quanto mais essa oferta desse açúcar. Por quê? Não é que até os 2 anos a gente vai ter todos os cuidados possíveis com a alimentação e após os 2 anos a gente larga de mão da alimentação dessa criança. Não é. A gente precisa ter muitos cuidados também. Mas associado a essa oferta do açúcar, com essa fase da seletividade alimentar, que a criança vai desenvolvendo suas preferências, se ela encontra aqui esse aporte, né, esse afinco, essa afinidade no açúcar, a tendência dela desenvolver esse comportamento de repetição é muito grande. Então, quanto mais a gente puder tardar essa oferta do açúcar, melhor e mais benefícios a gente vai trazer para a saúde dessa criança. Além disso, o açúcar mascara o sabor dos alimentos. Então, a partir do momento que a gente oferta a banana só com mel, o morango só com açúcar, enfim, a gente engana a criança sobre o sabor daquele alimento e a gente não está apresentando para ela como realmente é o sabor daquele alimento. Então, diante disso tudo, eu quis explanar para vocês o porquê de não oferecer açúcar para as crianças antes dos 2 anos e de que quando oferecer, ofereça de maneira mais esporádica possível, de maneira moderada, sem cometer excessos. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, encaminhe esse vídeo para ela. Um cheiro da Nutri.